Olá queridos, hoje eu venho trazer o resumo de um desenho que talvez seja um dos mais legais dessa nova geração da Cartoon Network. O mundo de Greg tem muitas qualidades como um desenho infantil, trazendo os elementos do cotidiano de uma criança de forma muito criativa, estimulando a imaginação. E muitos desenhos conseguem fazer isso muito bem. Eu acho ele até um pouco parecido com Clarence o Otimista nesse sentido, só que diferente do Clarence, que é mais episódico, o mundo de Greg vai além e ainda traz uma história muito mais profunda e contínua, que é muito difícil de ver em desenhos desse tipo. Isso anda junto com o desenvolvimento dos próprios personagens, que tem um desenvolvimento mais profundo do que o normal também. Talvez eu esteja viajando dizendo isso, mas pra mim ele é uma mescla de Clarence o Otimista com Steven Universo que deu muito certo. Mas enfim, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Um Mundo de Greg. E tudo começa na cidade de Eccleston, em uma área onde as casas foram construídas perto de uma floresta que, por ter vários fluxos de água, ficaria conhecido como o Riacho. E esse espaço se tornou o lugar perfeito para as crianças brincarem. Só que essas brincadeiras começaram a ser levadas muito a sério. Nos anos 80 existia dois grupos rivais e toda uma hierarquia desses grupos. E foi nessa época que surgiu os fundadores e o mestre dos jogos, que era responsável ali por catalogar todas aquelas brincadeiras e os seus resultados. Tudo era realmente muito bem estruturado e organizado. E aparentemente existia essa guerra entre esses dois grupos que começou a ser disputada por um jogo de pega-bandeiras. E isso foi levado tão a sério que durou muitos anos. Tinham crianças que literalmente viviam para isso, e até mesmo deu tempo de algumas delas se tornarem adolescentes e pararem de frequentar o local. E assim, com o tempo, a guerra foi se acabando, mas muitos vestígios e informações continuaram vivendo. O próprio mestre dos jogos deixou várias dicas para que alguém encontrasse as bandeiras que foram usadas nessa época. E nos anos 2000 teríamos outro grupo muito importante para a história do Riacho, que ficariam conhecidos como os Anciões. E o líder entre eles ali era o Kenneth, que era um pouco mais velho e era um otaku fascinado por um anime chamado Haru, o Rei da Floresta. E isso influenciava muito ele, a ponto de levar essas histórias para suas brincadeiras no riacho. Porém, algo ruim aconteceria quando eles começaram a construir uma ponte que dividiria o riacho em duas metades, separando o Kenneth dos seus amigos por bastante tempo. Só que com isso ele acabou fazendo amizade com outras crianças que estavam do seu lado. E um dos principais motivos para isso é porque ele tinha um grande coração e sempre dividia todos os doces que ele tinha. Não só por isso, mas pela pessoa que ele era, eles admiravam muito ele. E entraram para a brincadeira de se fantasiar do anime também. E nessa brincadeira toda uma hierarquia começou a nascer de novo. E o Kenneth era visto como o rei de tudo aquilo. E ele criou algo muito legal. Um tesouro chamado Coração da Floresta, que ele queria que fosse encontrado nas gerações futuras. E assim ele criou um cubo mágico com um mapa e distribuiu cada pecinha dele para várias pessoas que ele gostava. E assim, em algum momento, ele acabou se tornando adolescente e quem substituiu seu cargo como rei foi a sua própria irmã, Cheyenne, que diferente dele, o seu principal objetivo era expandir o seu reino. E o principal ponto seria conseguir conquistar o outro lado do riacho, que seria depois da ponte. Só que os seus esforços começaram a ser interrompidos pelo Poncho Verde, que era uma garota chamada Michelle que protegia o outro lado do riacho. Ela era amiga do Randy, que acabou indo para o lado da Cheyenne, se tornando o seu braço direito, em um posto conhecido como o seu melhor amigo. E a Poncho Verde conseguiu defender o outro lado do riacho até a Cheyenne completar 13 anos. Assim, quem assumiria seu posto seria o seu irmão mais novo, Xavier, e ela aconselha ele a escolher bem qual seria o seu melhor amigo. Então ele faz o seu primeiro movimento manipulador como rei, fazendo com que dois melhores amigos, chamados Omar e Maya, brigassem para decidir quem ficaria com o posto ao lado do rei. Maya estava disposto a isso e aceitou a batalha, porém Omar não queria brigar com seu amigo, e assim ele não quis lutar e decidiu fugir dali, chegando até a ponte onde ele conheceria
seria a Michelle, que diante da situação decide treinar o Omar para se tornar o próximo Poncho Verde. E o Xavier acabou se tornando o rei mais tirano de todos. Ele era extremamente egoísta e começou a obrigar todas as crianças a fazer tudo do jeito que ele queria. Tanto as fantasias quanto as brincadeiras eram todas controladas pelo gosto dele. Tudo isso era, claro, muito chato para as crianças, mas era a única maneira deles conseguirem doces bons de verdade dele. Apesar disso, alguns grupos conseguiram resistir e viviam fora da tirania do Xavier. E assim como a sua irmã, ele também não conseguia expandir o seu reinado para o outro lado do riacho, porque o Poncho Verde sempre o impedia. Só que um dia ele acabou descobrindo a sua verdadeira identidade, que era a Michelle, revelando que ela já era uma adolescente. E isso era inaceitável. Ela não queria que os seus outros amigos adolescentes descobrissem que ela continuava ali brincando com as crianças. E assim ela teve que se aposentar e passou o seu cargo como Poncho Verde para o Omar. E é aqui que o nosso protagonista finalmente chega na história. O Greg morava em outra cidade e estava se mudando para Hackerton junto com a sua família. Porém, ele não estava nada feliz com isso. Ele gostava da vida que ele tinha antes, dos seus amigos, e agora ele perderia tudo isso. E ele estava extremamente deprimido. E vendo isso, no dia seguinte, a sua mãe fala para ele ir brincar com sua irmã no parque. Só que nessa brincadeira, o bichinho de pelúcia dela acaba caindo para dentro da floresta. E mesmo tendo muito medo dessa floresta, o Greg promete para ela que ele irá conseguir o seu bichinho de pelúcia de volta. E assim ele entra nessa floresta, vai explorando, encontra algumas crianças, até se deparar com toda uma mini sociedade de crianças que brincam das mais criativas brincadeiras, além de ter uma zona de troca, que funcionava basicamente na base dos doces, organizada por uma garota chamada Kitty, que estava com a pelúcia da sua irmã. Só que justo quando ele consegue pegá-la, outras crianças piratas chegam e atacam aquele lugar. Governado pela líder pirata Serena, ela consegue pegar a pelúcia do Greg, que quase seria também capturado se não fosse pela Kelsey, que ajuda ele a escapar, mas ela não fez isso apenas por bondade, ela queria uma recompensa, ser paga por isso. Afinal, ela agia ali como se fosse uma mercenária, prestando serviços arriscados em troca de dinheiro, ou melhor dizendo, doces. E quando o Greg volta para sua casa, tinha uma parte ali da ventilação que fazia um barulho e não deixava ele dormir. Então ele vai investigar isso e acaba encontrando o diário da Hannah, a filha da antiga família que morava naquela casa. E esse diário continha um grande segredo que levava até um objeto místico conhecido como Cumpre-Desejos, criado pelas crianças da antiga geração. Se o seu código fosse desvendado, ele poderia realizar qualquer desejo. E nisso, o Greg viu a oportunidade perfeita para ele conseguir voltar à sua antiga casa. Afinal, era isso que ele mais desejava. Só que ele tinha apenas metade do mapa que levava até o Cumpre-Desejos. Então ele coloca suas roupas, se prepara e vai até a floresta em busca da Kelsey, fazendo um trato com ela de que se ela acompanhasse nessa aventura, ele deixaria ela fazer qualquer desejo. E claro, também um pouquinho de chocolate. Então eles começam a viajar pelo riacho e a gente conhece um pouquinho mais da Kelsey, que ela tinha perdido a sua mãe. E por isso seu pai comprou o periquito de estimação chamado Mortimer, que começou a acompanhá-la em todas as suas aventuras. Enfim, o seu caminho é interrompido primeiramente pelos elfos e depois pelos próprios piratas, que dessa vez conseguem capturá-los. Nessa prisão eles seriam torturados pelo JP, que sim, ele era um pirata do mal, conhecido por ser um torturador. Só que ele era conhecido por isso porque ele era extremamente desajeitado e deslocado, que conviver com ele seria uma espécie de tortura. Mas o Greg vê o lado bom dele e tenta convencê-lo a deixá-lo sair dali, o que parecia que ele tinha aceitado, mas na verdade ele só traiu eles, os levando até a Capitã Serena, que tem a outra metade do mapa e que estava em busca da outra metade e ela nunca tinha conseguido por culpa da Hannah. E aí ela até tenta convencer o Greg para ele se tornar um pirata, que toda aquela vida era muito legal, e também revela o seu plano com Cumpre-Desejos, que seria pedir com que toda a floresta fosse inundada, para que assim o resto acabasse e eles pudessem navegar por tudo. E claro que o Greg não concordaria com isso,
isso. E agora, com a própria ajuda do JP e também da Kelsey, eles lutam contra a tripulação, conseguem pegar a outra metade do mapa e por fim fogem dali. E quando estava tudo muito bem entre eles, o Greg tinha encontrado pela primeira vez amigos naquela cidade. Ele decide, enquanto os outros estão dormindo, abandoná-los e ir sozinho atrás do Cumpre Desejos. Enquanto ele encontra esse lugar secreto, Kelsey e JP acabam sendo capturados pelos piratas e percebem que o Greg tinha traído eles. E por fim, quando ele finalmente acaba encontrando o Cumpre Desejos, os piratas aparecem com Kelsey e o JP, e a Serena consegue impedir ele de realizar o desejo, roubando essa oportunidade e desejando com que o riacho fosse totalmente inundado. E isso realmente começa a acontecer com uma chuva gigantesca, e o Greg acaba se reencontrando com a Kelsey e o JP, pedindo sinceras desculpas para eles e pedindo ajuda para eles juntos salvarem aquele lugar que cada vez mais ele tinha apreço e estava começando a vê-lo como seu novo lar. E por fim, quando eles encontram a Serena com o Cumpre Desejos, ele está todo ensopado, quase se desfazendo, e provavelmente poderia cumprir apenas mais um desejo. Com isso, Greg tenta desejar o fim da inundação, mas é interrompido pela Serena, que faz com que os dois sejam transportados por uma dimensão dentro do Cumpre Desejos. E lá dentro a gente acaba descobrindo a verdadeira história da Serena. Ela vivia antigamente em uma cidade costeira de frente com a praia, tinha todos os seus amigos, era tudo muito maravilhoso, ela amava aquela vida. Só que ela acabou tendo que se mudar para Hackleton junto com seus pais. E assim como o Greg, o seu maior desejo era querer voltar para a sua antiga vida. E isso faz com que ele se identifique com ela, falando da sua história e de que agora ele estava começando a ver uma nova vida ali e que ela deveria fazer o mesmo, dar uma chance para que ela veja ali como seu verdadeiro lar. E por fim ela acaba concordando com ele e o ajudando, fazendo com que eles conseguissem realizar o último desejo de acabar com a inundação. E assim tudo acaba sendo salvo. O Greg consegue devolver a pelúcia da sua irmã. Os piratas se arrependem do que eles faziam e devolvem tudo o que eles tinham saqueado, e a Serena acaba tomando um novo caminho sozinha. E assim o Greg finalmente estava feliz de morar ali, e suas aventuras com Kelsey e JP apenas tinham começado. Afinal, o maior desejo do Greg agora era desenhar um mapa de todo o riacho, com todos os detalhes possíveis. E assim ele vai conhecendo todos os grupos de crianças que brincam por ali, todo o sistema econômico, social e político, e suas expedições acabam os levando até onde era o refúgio dos fundadores, encontrando indícios dessa guerra que tinha acontecido. Isso estimulou a curiosidade do Greg, que começou a investigar isso cada vez mais fundo, encontrando os registros do mestre dos jogos e com isso conseguindo chegar até onde estavam as bandeiras. Terminando de mapear todo o seu lado do riacho, o Greg decide atravessar a ponte para outro lado para continuar com o seu objetivo. Ele não dá ouvidos ao Poncho Verde, que diz para ele não fazer isso, e lá eles são pegos pelo Xavier, que não poderia ter um presente maior do que o mapa que o Greg tinha. Afinal, com ele conseguiria traçar uma rota de invasão para o outro lado, conseguindo escapar do Poncho Verde. E assim ele começa a sua invasão para o outro lado, usando os seus doces para conquistá-los, e o Greg tinha que fazer alguma coisa para impedir a tirania do Xavier ali. Ele então tem a brilhante ideia de fazer um pique-bandeira, e quem conseguisse ganhar dominaria os dois lados do riacho. E depois de uma disputa muito acirrada, o Greg consegue ganhar do Xavier. Porém, ele não queria ser rei de nada, decidi rasgar a sua bandeira como sinal de que todos agora poderiam brincar da forma que quisessem. E o Greg agora tinha passe livre para ir do outro lado e continuar as suas explorações. E é nisso que ele acaba conhecendo a existência de um cubo mágico com um mapa que levaria até o coração da floresta, que era um lugar mágico onde poderia ser feito qualquer desejo, contanto que essa pessoa sacrificasse algo que ela amava muito. E assim eles começam uma busca por cada uma dessas peças, que em partes estavam em posses de pessoas ou então escondidas em alguns lugares específicos. Mas o Xavier acaba descobrindo sobre isso e volta
volta mais uma vez. Agora com um visual diferente e equipado com drones tecnológicos, os dois entram novamente em uma disputa para conseguir encontrar as peças do cubo mágico. Mas no final cada um tinha uma parte das peças e eles acabam decidindo se juntar para conseguir encontrar o coração da floresta. E assim eles vão em uma expedição todos juntos, mas o Xavier acaba traindo o Greg, o que já era meio que esperado, porque ele não acreditava que os outros poderiam perdoar o que ele tinha feito. Mas tudo acaba dando errado, seus drones se rebelam, e nessa confusão Greg acaba se perdendo dos seus amigos e encontrando sozinho o coração da floresta. Então, para conseguir encontrar os seus amigos novamente, ele acaba sacrificando o seu mapa. E por outro lado, o Xavier com Omar e Maya acabam meio que se entendendo. Afinal, o Xavier entende dos erros do seu passado e não quer ser mais aquela pessoa. E para juntar todo mundo de vez, o Kenneth acaba aparecendo também e se reencontrando com seus antigos amigos, os Anciões. E assim a temporada acaba com todo mundo se reconciliando. Mas ao que tudo indica, teremos uma continuação para essa história. De qualquer forma, eu quis trazer a história desse desenho aqui pro canal, porque talvez muitas pessoas não conheciam esse desenho, estavam perdendo o quão bom ele é. E assim, quando a história continuar, vocês já vão saber do que se trata. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Também dê uma conferida nos produtos da loja do canal que estão em promoção. E claro, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!